Você já se deparou com uma pessoa que, por mais que você apresente argumentos ou que você tente desenvolver uma linha de raciocínio, essa pessoa não quer escutar? Ou ela se prende num raciocínio absurdo e fecha o ouvido para outras coisas? Ou ela começa a falar sem parar e não deixa uma reflexão ou uma conversa sobre determinado assunto? Esse é o problema do radicalismo e a gente vai falar sobre isso. A pessoa que está presa numa fortaleza da certeza. Vamos entender isso. Você mostrou o dado certo, mostrou a fonte certa, explicou, e ela saiu da conversa mais fechada do que entrou. Se fechou mais ainda na argumentação dela. Não faltou argumento, foi o cérebro dela se defendendo dessa ameaça. É isso que você precisa entender. Quando o cérebro da pessoa se acha ameaçado, essa pessoa vai apresentar o travamento. A crença não é opinião, ela é uma proteção. Então ela fala qualquer. Eu conheço gente assim. Ela fala algo, às vezes levanta a voz para não escutar. Diante do fato contrário, o cérebro prioriza defender a crença, não checar a verdade. Ela só quer viés de confirmação, aceita rápido que concorda e qualquer coisinha, uma vírgula que parece de diferente, ela muda de assunto, ela vai ver outra coisa, ela se distrai. O padrão foi batizado de efeito bumerangue por Neelan e Haylor de pesquisa já em 2006, mas é muito mais antigo que qualquer outro estudo. Não é falha pontual, é o padrão base da mente sobre ameaça. É uma tentativa de proteção de uma identidade fragilizada. O cérebro trata a ideia contrária como ataque, não como informação. E você vê muito isso nos radicais, né, de opiniões. Jonas Kaplan trouxe ressonância magnética funcional em 40 pessoas de convicção política forte. O contra-argumentos políticos mudam pouco a opinião. Você tentar argumentar na opinião política tem pouca mudança, muito menos do que em crenças não políticas testadas no mesmo experimento. Então, se você vai tratar de outro assunto, o assunto político é mais travadinho. Quanto mais a pessoa resistia, mais ativas a amígdala e a insulina, é uma região do cérebro, regiões de emoção e ameaça. O que é ínsula, não insulina, ínsula, desculpa. O corpo reage ao contra-argumento, quase como uma ameaça de física, como se estivesse sendo ameaçada fisicamente, sendo agredida. Cada ataque mal sucedido deixa a crença ainda mais forte, porque como ela tenta se defender, aquilo reforça aquela região de proteção. Difícil, né? A crença se funde à identidade. Então, como ela se fecha, aquela absurdo começa a fazer parte do que ela acha dela mesma. Contradizê-la para o cérebro, então, é contradizer a própria identidade da pessoa. Raciocínio motivado. A mente busca munição para que a conclusão que já quer, não a resposta certa. Ela está num padrão só de defesa. Pesquisa recente liga o viés da confirmação ao sistema de recompensa. Confirmar a própria escolha reforça, checar o fato não. Ela só vai buscar aquilo que mantém a informação, como se fosse a pessoa está cansada ganhando um pãozinho, sabe? Ela está com fome ganhando um pãozinho. Ela está só reforçando aquela condição de conforto, de proteção. O debate perdido, no fim, ainda vira prova de que eles nunca vão entender. Tá vendo? Isso é muito complicado. Não dá para entender. Não é assim mesmo, porque isso é complicado. E é curioso porque as soluções simplistas acabam sendo mais fáceis ainda de alimentar esse tipo de situação, esse tipo de trabalho. Né? O contra-argumento isolado raramente radicaliza a, a câmara de eco, sim. O Needham revisitou o próprio achado, depois, em 2021, do efeito bumerangue isolado, é raro. O padrão dominante é resistência, não explosão de extremismo. Esse trabalho é feito aos poucos. O acelerador real é a repetição. E a gente vê isso nas mídias sociais e no jornalismo também. Vai repetindo aqui, repetindo ali, aos pouquinhos. Né? Não tenta convencer de uma vez. Ele pega a mesma informação, quebra ela, ou muda a manchete e vai colocando de outro jeito, mas é só pela repetição, repetição. E aí, quando vê, a pessoa está completamente presa dentro dessa estrutura, esse sistema, né? Modelos de radicalização, como o modelo de pirâmide de Macaulay e Moskalenko, descrevem a escalada por etapas, nunca um interruptor que liga, agora você é extremista radical, agora você não era. Né? A mente entrincheirada ainda se abre quando a ameaça à identidade sai da equação. Então, assim, se você trabalhar sem ameaçar, sem passar essa, não é que você está ameaçando, mas sem passar essa percepção de ameaça, você tem mais chance. Separar a ideia da identidade é o único jeito de pensar novo. Então você tem que mostrar de um jeito que a pessoa não perceba que a estrutura dela está sendo colocada em jogo,
trabalhar a informação. Por isso que muitas vezes, por exemplo, na resolução de conflitos, na terapia de casal, os trabalhos que a gente faz para resolução de conflito entre casais, ou mesmo nas empresas, eu peço para que os argumentos possam ir para a mesa e não ser falados um para o outro. Coloque o argumento na mesa, presente na mesa, mostre na mesa, porque é uma maneira de não personalizar, entende? Como a estratégia de argumentação não violenta trabalha com esses elementos de não criar uma situação de defesa em relação ao outro, né? Então, a curiosidade não aciona a amígdala, né? Esse sistema de defesa, e o ataque direto aciona. Fonte primária pesa mais que o resumo, que já chega mastigado e concordando. É isso. Se você vem com fontes que a pessoa tem que ler, que tem que pesquisar, ela não vai. Ela vai pegar aquela informação daquele deputado, daquele jornalista alarmista que gritou e que falou e não vai verificar informações. Resistir ao fechamento precoce do argumento é o treino real de uma mente que ainda pensa. Então, uma mente que ainda pensa, ela escuta. O extremismo, o radicalismo, para um sistema que tenta se defender, ele cria essa não escuta. Por isso que uma das coisas da terapia que a gente trabalha, uma das coisas das técnicas de meditação é desenvolver a capacidade de escuta. A mente que só confirma não pensa, ela obedece, ela só quer confirmação, ela só está procurando uma trilha para obedecer. E o radicalismo faz isso com as pessoas. Toda crença blindada é uma cela que a própria pessoa tranca quimicamente com as suas emoções, né, com as repetições no seu cérebro. Dá para ir além disso? Dá. Dá para trabalhar isso? Dá. Com cuidado, com atenção, com carinho. Isso também a gente treina. Como ser mais gentil, como ser mais carinhoso, como ser mais atento nesse processo de cuidado com a argumentação, com a fala, tá? Esse vídeo talvez seja bom até para advogados que argumentam contra argumentam, mas vale para toda reunião de família. Vale para perceber como que as pessoas, às vezes, dizem, não quero conversar, não vamos conversar sobre política, não vamos conversar sobre isso. Provavelmente, esse tipo de padrão, que em nome da paz, está reforçando também um comportamento doentio de se fechar numa bolha que não quer ver nada, que é apenas auto-reforço. E aí, se a pessoa fica presa dentro do auto-reforço, esses aparelhinhos aqui, ó, esses aparelhinhos aqui vão fazer toda essa alimentação desse sistema de medo. É como se fosse um doce. O pessoal vai comer doce sem parar em cima disso, vai ter problemas de comer mal, né? Mas não vamos falar, é como não vamos falar que eu estou comendo demais, entende? Não vamos falar, mas enquanto isso, a pessoa está comendo demais, entende? Como é uma estrutura perigosa. Então, como é que você faz? Você não atinge a pessoa, você procura não, né, falar de uma maneira, trazendo os dados, trazendo a informação de uma maneira mais suave, tá? Se precisar de ajuda, a gente está aqui. No processo de terapia de casal, no processo de desenvolvimento das pessoas, estamos à sua disposição. Um abraço, até o próximo vídeo.